Estamos aqui novamente com mais um programa Conversa de Sofá e eu hoje trouxe para você, estou trazendo para você um assunto, engordei, e agora? E só para contar só para você, eu hoje pus até uma roupinha mais larga para ninguém perceber nada, sabe? Para ficar bem disfarçadinho. Então, será que você nessa pandemia também teve esse problema de ganhar um pouquinho de peso? E para isso nós vamos conversar com duas pessoas maravilhosas e autoridades no assunto, que é a Poliane, que é nutricionista, e a Luciane, que é um monte de coisa. É professora de balé, de pilates, funcional. O que mais, Luciane? Vamos começar então, você mesmo se apresenta aí, porque eu me embolei aqui. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou Luciane Avelar, eu tenho formação em Educação Física, com especialização em treinamento funcional e especialização também em treinamento de alto rendimento e agora fazendo mestrado em Educação Física. Tá vendo, eu gosto de estudar. E a razão de eu me embolar toda, né? Poliane. Olá, tudo bem, meninas? Eu sou Poliane Reis, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, especializando em nutrição clínica, esportiva e estética em fitoterapia. Eu dou aula na Faculdade Senac, hoje na estética, e também acompanho companhias de dança e o público em geral. Muito obrigada por tudo. E elas me acompanham também, tá, gente? Verdade. E para mim é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu acho que este momento vai ser para nós muito bom mesmo, muito proveitoso. E antes de conversar com vocês, eu estava dando uma olhadinha nas estatísticas e eu estava vendo o quanto o mundo engordou. É verdade. Não é verdade? Sim, é verdade. Nós temos, assim, infelizmente, né, um percentual bem alto, né, desse sobrepeso e dessa obesidade que tem avançado pelo mundo. Sim. Nós não estamos falando só de Brasil, né, que ele está entre um dos primeiros, né, mas nós estamos falando do mundo. Infelizmente, o fato do Brasil estar em um dos primeiros e ele é um país em desenvolvimento, fica difícil para nós entendermos o porquê que a população de um país em desenvolvimento engorda mais do que muitos outros países que são desenvolvidos, já assim, mais adiantados. Sim, eu acho... Não estou chamando o Brasil de atrasado, não, mas é porque tem outros países que estão muito à frente. Sim, né? mas há 2 décadas atrás nós não estávamos assim, né, Poli? Isso é das últimas 2 a 3 décadas que a gente tem esse desenvolvimento, e com este desenvolvimento, né, em todas as áreas, principalmente na área tecnológica, fez com que nós também crescêssemos, né, esse percentual de sobrepeso e obesidade por uma gama de fatores, né? E um deles que eu quero falar, e depois a Poli pode complementar aí, é a facilidade de acesso à comida fácil, pronta, industrializada, coisa que antes não era, né? Talvez o fato de as mães terem ido para o mercado de trabalho e a vida precisando ficar mais prática, né, Poli? Até as crianças, ninguém leva ovo cozido mais de lanche para a escola. Ninguém. É assustador ver os carrinhos de compras. Né? Na volta agora às aulas, né? Essa pandemia ficou muito tempo aí parada as escolas. E na volta, no supermercado, eu vendo aquele tanto de pais comprando fardos de skinnies, fardos de refrigerantes, aqueles mini refrigerantes, sucos industrializados, bolinhos recheados. É assustador. Eu penso assim, gente, como que vai ser a produtividade dessa criança?
né? Vai ter só muita energia para correr, para pular, mas será que o aprendizado vai ser o mesmo? Não vai ser. Além do ganho de peso e da falta de saúde. Mas você falou, vai ter muita energia para correr e para pular, mas elas não estão correndo e pulando como antes. Como antes, exatamente. Que é o segundo ponto que eu quero abordar, que foi, além dessa industrialização, a inatividade. Né? Nós perdemos a atividade que nós tínhamos. E nós não estamos falando só da pandemia. A pandemia, ela só ressaltou, né, algo que já estava acontecendo, né? A inatividade, ela cresceu bastante. Eu fui criada brincando. Né? Hoje as crianças, elas não têm espaço, né, em suas casas, às vezes, para brincar. Ficou perigoso brincar na rua. Sim. Às vezes não tem um quintal que... Às vezes mora em apartamento também, Sim. né? A maioria mora em apartamento. Sim. E aí fez com que aumentasse a inatividade. E com o aumento da ingestão calórica de alimentos industrializados e a falta de atividade física, né? Que é a inatividade, o que ocorreu? Né? Aumento do peso. Isso. E a escolinha de futebol, a escolinha de natação, a aula de balé não substitui? Não é o suficiente, né? Nós temos pela Organização Mundial de Saúde que nós temos no último guideline, no último lançamento do ano de 2020, né? Eles deram pra gente, fizeram mudanças nas recomendações de atividades físicas e nós temos para criança, né, e adolescente, ela teria que fazer de atividade moderada, de no mínimo em torno aí, né, de 1 hora diária. E adultos, ele deveria ter em torno de 5 horas semanais de atividades físicas de moderada a alta intensidade. Idosos também, além de 2 vezes por semana, eles terem acesso também a exercícios funcionais para ganho de massa, porque ocorre uma grande perda dessa massa muscular e óssea. Só o que acontece? Sim, 1 hora que eu faço dessa atividade, ela não é suficiente para gastar a energia da quantidade que eu consumo de calorias erradas. E a inatividade, nós temos mudado o termo, não é só ir 1 vez no balé ou só ir 1 ou 2 vezes na escolinha de futebol, mas eu ter uma vida constante de atividade. Por exemplo, hoje a gente não sai para ir na padaria a pé. Eu não levanto para ir ligar o botão da TV. Então, assim, fez com que toda essa mudança comportamental fez com que esse corpo perdesse um pouco da sua atividade diária. Mas vocês sabem que eu tô falando de mim agora, eu faço caminhada regularmente e bastante, sabe? Bastante. E a Polly me acompanha, ela sabe que eu não como muito, mas olha, eu vou ficando socadinha, sabe? E não perco. Assim, eu não acho que eu seja gorda, mas eu luto muito para perder às vezes 2 quilos. E não chego lá. Não é fácil. Hoje em dia a gente perder Só fazendo uma consulta ao vivo aqui. Você vai cobrar, Nós teríamos que entrar numa mudança que a gente chama de uma mudança metabólica. Verdade. A caminhada, ela sozinha, ela não é suficiente. Ela teria que entrar com outras atividades para mexer no seu metabolismo, né? Para que a gente alcance aí então, uma forma... que eu tenho Pilates. Eu faço Pilates também, 3 vezes por semana. Isso, só que o Pilates, ele ajuda muito bom, mas ele ajudaria ali, no caso, para senhora, postura, respiração, equilíbrio, alongamento, mas para a gente alcançar ali a queima de gordura, nós precisamos de atividade de alta intensidade, com a porcentagem ali
para a faixa etária da senhora em torno de 75% da frequência cardíaca. Então tem todo um procedimento. Ah, que bom, né? Então eu estou provocando assim mesmo, porque quantas pessoas estão fazendo a mesma pergunta que eu hoje, né? Muitas pessoas. Tem uma questão de idade, tem a questão hormonal, muda muito, e massa muscular. É fundamental. A gente tem algo que chama taxa metabólica basal, né? É aquela base que a gente precisa para sobreviver, né? Que de energia para o coração bater, o pulmão funcionar, o rim funcionar. E o emagrecimento, ele vem quando a gente aumenta essa taxa. Por isso é metabólico. Por isso a massa muscular também é muito importante nessa fase, porque aumentando massa magra, nós aumentamos então essa taxa metabólica basal. E aí a gente queima mais caloria fazendo às vezes poucas coisas, né? Em poucas atividades a gente continua queimando, continua emagrecendo, mas precisa manter e aumentar massa muscular e aumentar essa taxa metabólica aí. É metabólica. Ai, mas eu estou apanhando demais aqui hoje. Mas é interessante, vamos deixar essa não gosto de dizer dica, mas vamos deixar esse pensamento para você. Às vezes é conveniente, mas eu fiz a minha caminhada no dia, então não é o caso da senhora, estou citando a geral. Não foi o suficiente. Talvez essa caminhada ela não é o suficiente para você, para sua faixa etária, né? Você precisa de um profissional que te acompanhe para saber o que seria necessário, né? Para que mexe nesse seu metabolismo, para que você consiga atingir ali essa queima de gordura. Fora que o gasto energético é pouco da atividade física. Hoje nós temos um consumo de calorias na alimentação extraordinário e não é compensado no gasto da atividade física. Pensando em algo muito prático, você faz atividade ali 1 hora, 1h30, né, às vezes menos, e você tem várias refeições ao dia. Então, se a gente pensar numa forma bem básica, você come várias vezes ao dia e treina e olha lá, né? Então, ter muito cuidado com essa várias vezes, porque se o consumo é uma balancinha básica, o emagrecimento ele só vem se você consumir menos do que você gastar, né? Então, se você consome mais, você não vai, ou você vai manter ou você vai engordar, se consumir mais do que gastar. Então, a alimentação saudável, ela é a junção de quantidade e qualidade correta pro indivíduo e de forma totalmente individualizada. Então, às vezes fala assim, mas eu não como nada. Mas o que é esse nada? Tem gente que fala assim, são só 2 bolachinhas de água e sal. Mas vamos pensar, é só água e sal essa bolacha? Não, é farinha branca, né? Então, você está consumindo uma caloria vazia, ou seja, tem caloria e não tem nada de nutriente. Às vezes é melhor você comer algo que seja até um pouco mais calórico, mas a gente chama de caloria cheia, porque é calórico, um pouco mais calórico, mas tem nutriente. E é isso que vai te alimentar e vai ajudar a queimar gordura, porque existem minerais que participam dessa oxidação de gordura. Então, é nutrição mesmo, a gente falar de qualidade nutricional. Sim, é bom a gente conversar sobre isso, porque o nosso meio é o meio cristão. E o meio cristão tem também os seus defeitos. As pessoas costumam dizer, mas eu não tenho vícios. Eu não tenho os vícios que a gente pode considerar grosseiros, mas tem vício de comida. Sim, exatamente. Não é? Temos vários vício de comida, vício de ociosidade também, que não deixa de ser um vício, porque eu gosto muito de ler e eu tenho que controlar esse tempo, porque senão eu passo horas lendo. E é horas de ociosidade, né? Porque eu estou sentada. E é tão interessante
que o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Ele está tendo um processo de mudança, porque nós não fomos feitos para ficar parados. Né? Antes havia o plantar, o colher, sim, então havia atividade física. O trabalho. Havia um movimento. O homem era caçador. Isso, o homem era caçador. Então, assim, essa atividade era muito constante na vida do ser humano, né? E nessas últimas décadas ele perdeu isso. E isso prejudicou ele, fazendo com que hoje esse percentual de gordura que nós temos, que antes era de reserva, porque o nosso corpo ele não guarda proteína, o nosso corpo não guarda vitamina, o nosso corpo só reserva gordura. Por quê? Porque antes era uma forma de proteção, né? Antes era uma forma de proteção e hoje não. Como ele só guarda gordura e hoje nós não gastamos, ele tá só reservando essa gordura. E essa reserva não está sendo usada, né? Não, e é uma inflamação. E nós deixamos hoje da gordura ser uma célula, né? Ele deixou de ser um tecido, né? Que era um tecido gorduroso, e hoje ele se tornou uma célula, né? Então, assim, é muito importante isso, porque essa mudança da nossa vida fez com que esse corpo mudasse também. E isso trouxe para nós hoje, infelizmente, que a gente chama, né, de doenças crônicas metabólicas, doenças seríssimas, né, que nós estamos vendo começando muito cedo na infância, como diabetes, né, hipertensão, né, e a própria obesidade, uma doença crônica. Em crianças, a gente tem percebido isso em crianças. É bom a gente falar sobre isso, porque eu acho que os pais estão precisando melhorar a alimentação das crianças. Porque uma vez gordinho na infância, para sempre gordinho, o que vocês acham? O que vocês me dizem? Então, eu vejo assim, pode estar escrito nessa genética que ele tem uma tendência à obesidade, tem uma tendência a se manter e a só piorar. Mas hoje nós temos estudos recentes que falam que nós podemos alterar a nossa genética através de novos hábitos e novo comportamento alimentar, né, atividade física, emocional. Nós temos esse poder, entre aspas, né, e Deus, ele vai nos dando esse conhecimento. Eu amo aquele versículo que fala que é pesado, né, e para nós é muito importante, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nós estarmos conversando sobre isso aqui é maravilhoso, porque quando, né, as pessoas passam a conhecer, a aprender, elas se livram desse perecer, se livram, né, dessa morte pela falta do conhecimento. Então, quando a gente tem esse conhecimento que podemos mudar uma genética através de novos hábitos, isso é maravilhoso. Então, pode ser sim ter uma mudança, é possível começar gordinho ali na infância, às vezes na adolescência e mudar. É possível, possível. Verdade. Eu já conheço pessoas que fizeram essa mudança. Eu acho admirável. É incrível. Mas mas essa pessoa ela vai ter que lutar um pouquinho. Sim, porque acontece na infância, até na adolescência, o que a gente chama de hiperplasia. Quando vai crescendo, cresce um percentual de número X de células. E se a criança ela é gordinha, essas células elas vão multiplicar. Mesmo que ela emagrece, a quantidade de células continua lá. Então, para ele vai ser muito mais fácil desenvolver essa obesidade. Então, ele sempre vai estar lutando, porque houve um aumento na infância e na adolescência da quantidade de células adiposas, né? Então, realmente, ele vai ter essa dificuldade, sim. Eu só quero fazer uma correção que eu falei que nós mudamos, né? Que antes a gordura ela era um tecido, hoje ela é um órgão.
né? Porque ela sintetiza hormônio, então houve essa mudança. Só fazer essa correção que eu falei de célula, não é, né? É um órgão. Então nós precisamos cuidar sim da nossa alimentação e da nossa atividade física, porque as nossas crianças, elas são influenciadas pelo meio, assim como o nosso comportamento como pais, eles vão aprender por esse exemplo. Olha aí, que coisa séria, né? Não adianta você falar, não coma, não, tem que comer frutas e verduras, mas você não come. O exemplo O arrasta. exemplo, né? O exemplo é tudo. É verdade. Mas, e os gordinhos felizes? Todo mundo fala, eu sou gorda. Muitas pessoas falam, eu sou gorda, mas sou feliz. E tem algumas que a gente vê tanta mesmo graça no sorriso, no rosto lindo. E às vezes ela, por ser uma pessoa gorda e feliz, às vezes ela não sente vontade de perder peso, mas perder peso é útil para a saúde, né? Para uma vida mais longa, né? Seria isso. Sim. Você fala? Sim, tem uma diferença. Tem Tem uma diferença grande. Nós não estamos falando de biotipo, né? Porque tem essa diferença de biotipo, né? Cada um foi feito com uma estrutura óssea, né? Com suas características, né? Extrínsecas, intrínsecas, externas e internas, né? Essas características não vão mudar. Nós estamos falando de saúde, né? Hoje pode ser que até mais ou menos por volta dos 30 anos, uma pessoa que ela é gordinha, ela apresente seus níveis normais dos seus exames, das suas taxas normais. Mas com certeza essas taxas serão, né, alteradas por essa quantidade de gordura. Sim. Né? Então hoje pode ser que você esteja feliz e você tem que estar feliz sim com o seu corpo. Importante, É muito importante. Feliz, mas você precisa se preocupar com a sua saúde. Nós estamos falando de saúde, nós não estamos falando de estética, porque esse padrão também de estética midiático que a mídia coloca hoje para nós, principalmente por meio dos smartphones, não é um padrão real, né? Então não é real você sempre ser aquele modelo, né? Não é real não ter celulite, não é real não ter uma estria, né? Isso são porcentagens muito mínimas. Coisas quase que raras. Quase que raras, né? Nós estamos falando de sobrepeso e obesidade, que vai prejudicar a sua saúde e também, de uma certa forma, prejudica as suas questões emocionais, a forma como você se vê, né? Como você se enxerga. Então, são dois pontos aqui que a gente pode depois analisar um pouco melhor. É a forma como você se vê, né? Que é uma questão física, mais importante do que isso é você cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Tem gente que tem vivido em uma prisão, literalmente, dessa pressão da sociedade, dessa ditadura da beleza. Hoje, esse padrão estético ele tem sido tão sério, tão imposto. Eu recebo pessoas no consultório que chegam lá com uma foto de uma atriz, né, de uma pessoa famosa e falam, eu quero ficar assim. Meu Deus. Sim, e não são só uma ou duas, não. Viu, pastora? São várias pessoas, e homens e mulheres. Sim. Tá? Então eu falo assim, por que você quer ser assim? Por que você quer estar assim? Porque olha aqui, tem um pingo de barriga, não tem celulite, o braço é assim, 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 as costas, né? E eu falo assim, mas o seu biotipo é outro, a sua idade é outra, a sua rotina é outra. Essas pessoas vivem para isso. O instrumento de trabalho delas 24 horas é isso. Elas adiam ter filho por muitos anos, né? E etc. Então, essa prisão também emocional de viver só no padrão tem adoecido muito as pessoas. Porque ao invés delas buscarem saúde, ter um processo de emagrecimento saudável, de ganho de massa muscular e se manterem, não, elas escolhem usar remédios, tomar remédios muito fortes, que vão trazer
muitos efeitos colaterais, aí elas não têm qualidade de vida, porque elas vivem desmaiando, tendo enxaquecas terríveis, não conseguindo trabalhar ou estudar, ao invés de escolher um processo, porque hoje também nós vivemos uma sociedade imediatista, né? Precisa ser agora. Né? Engordei em 3, 6 meses, 1 ano e quero emagrecer em 1 mês. Quero transformar meu corpo em 1 mês. Assim, chega pra mim no estúdio, olha, eu preciso ir num casamento, daqui a anos eu preciso estar magra. Eu falo assim, querida, eu não sou cirurgiã. Milagre só Jesus. E assim, é muito sério isso, porque as pessoas elas se entendem adoecidas e é nosso papel educar. Literalmente a gente educa as pessoas, por isso que não adianta só uma consulta, precisa ter um acompanhamento com profissionais habilitados para que a gente eduque a nossa mente, e é literalmente uma mudança de mente. Ai, que bom, eu estou amando a nossa conversa, viu? Mas eu, às vezes, leio a respeito de pensar magro. Essa expressão é muito usada quando nós lemos livros a respeito de emagrecimento. A primeira coisa que eles falam é que nós devemos pensar magro. O que vocês explicam disso? Olha, eu quero dar um exemplo muito real de uma paciente que eu tive. Ela fez cirurgia bariátrica. Sim. E depois de perder muito peso, ela veio até mim e falou, olha, eu perdi muito peso, mas eu não estou feliz porque eu estou vendo que eu não mudei a minha mente. Aí eu falei, isso é totalmente verdade. Ela falou, olha, eu não consigo comer mais do que 100 gramas, 100 ml. Aí eu como várias vezes ao dia, mas eu como 1/3 de uma pamonha, 1/3 de um pastel, 1/3 de uma coxinha. Então eu percebi que com esse hábito, o que eu estou comendo é como se eu tivesse obesa do mesmo jeito. E eu falei exatamente isso. A sua mente continua obesa. Mesmo você ter perdido 40, 45 quilos, você não pensa magro. Porque você não pensa de forma saudável. Você quer alimentar emoções, compensar, né? Hoje eu tô triste, vou comer. Hoje eu tô feliz, vou comer. Acontece, né? Tô frustrado, decepcionado, vou comer. Infelizmente, essa comida não é saudável. Nesse caso, vocês recomendam que essa pessoa precisa de uma assistência psicológica, uma terapia na área emocional, para modificar o pensamento? Como que é? Com certeza. Eu sempre indico, né, associar o acompanhamento nutricional na maioria dos casos, com psicológico. Precisa de terapia, porque a pessoa precisa aprender a lidar com as emoções sem a comida. Ela precisa lidar com as frustrações, com as decepções, sem tentar compensar no chocolate, nos doces, nos carboidratos, e aí vai. E aí é com essa mudança de mente, de pensamentos, né, dessas emoções, elas vêm com o tratamento psicológico. Tanto que é obrigatório, né, para você fazer uma cirurgia bariátrica, você ter um laudo psicológico, né, antes de você fazer o acompanhamento pelo menos de 2 anos, Sim, assim, né, para que você tenha essa mudança, porque é uma mudança dessa imagem. E é interessante essa pergunta, porque aí a gente vai entrar, né, para falar que você precisa ter uma mudança de hábitos. Sim. Não é você fazer dieta, nós não estamos falando de dietas ou de um programa de treino, nós estamos falando de uma alimentação saudável e de uma vida de atividades diárias contínuas, né? Isso é importante, isso tem que trazer para a sua rotina de vida, você que é adulto, né, para ter um bom envelhecimento, e você, adulto, que ensine seus filhos, as suas crianças a terem também esse hábito de vida. Então, são proporções que nós vamos oferecer para que essas pessoas elas tenham um viver saudável. Entendi. O importante é isso. A gente falou em termos de mundo, de Brasil, mas agora trazendo para o nosso meio aqui em Goiás, vocês falando sobre isso, mudança de hábito, eu lembrei que as pessoas que fazem
que gostam de cozinha, que gostam de fazer almoço para a família, elas gostam de usar aqui em Goiás uma expressão: eu sou farturenta. Verdade. E com isso ela quer dizer que ela não faz comida só suficiente para aquelas pessoas. Ela faz aquele monte de comida para sobrar, para todo mundo comer até não aguentar mais e ainda sobrar para dar para alguém. É verdade. Não é? É verdade. Então, precisa de mudança de hábito também nisso, né? Precisa. Porque tudo hoje para você fazer tem medidas. Quantas xicrinhas de arroz para aquele grupo de pessoas, que tanto de salada, que tanto de carne. E as pessoas que cozinham precisam aprender, não é? Porque é até um desperdício. Sim. Né? E tem um tempo, né, que nosso organismo tem de saciedade, né? Hoje, nessa vida corrida, a gente não senta para fazer uma refeição, a gente come rapidinho para sair, né? Então, o nosso organismo ele precisa de pelo menos 20 minutos para mandar ali para o seu cérebro informações para esse corpo, para ele entender que ele já está saciado. Então, enquanto você não está presente, né, na alimentação. Enquanto a gente está no celular, na TV, na conversa, mas na refeição não somos presentes. A gente não percebe quando a gente está comendo. E nós precisamos aprender a mastigar, né, Polly? Porque a mastigação é muito importante. Começa ali essa mudança de hábito. Você demorar, né? Você mastiga para começar a quebrar esses nutrientes para esse organismo absorver. Faça essa experiência. Come rápido para ver a quantidade que você come e come bem devagar, que você vai ver como você vai ficar saciado antes. É a mastigação que envia essa informação do cérebro pro estômago, que ele já comeu muito. Quanto mais você mastiga, mais seu corpo entende. Peraí, já comeu bem, já pode parar. Então, se você não mastiga, só vai engolindo, seu cérebro não entende, seu estômago não entende essa saciedade. Olha, você falou aí que as pessoas vão... ali no momento da refeição, elas também estão com o celular. Então, e a gente vê isso nos restaurantes, às vezes os casais saem, mas aí eles estão lá no restaurante, um no celular e o outro no celular. E isso também ajuda com que a pessoa não veja o tanto que ela está comendo, né? Não vê. Aliás, ela não vê nada. É nada. Ela não sabe nem por que ela está ali. Exatamente. Ela não escuta o que o outro falou, ela não vê Ao nada. invés de aproveitar aquele momento, né, ter uma conversa, ela está presente na vida de outra pessoa que está postando aquilo aí. Isso. Né? Nossa, olha que restaurante legal que o outro acabou de postar, a viagem que o outro acabou de postar. E ou eu vou mostrar a minha. Nossa, olha, a selfie, né? Vou tirar a minha comida. Vou mostrar onde eu estou, só que nem está. Na realidade, não está, porque ela Exatamente. está... Não é que é errado, mas acho que tem que ter um É equilíbrio. desnecessário, né? Naquele momento, você pode ficar sem seu celular, né? Sim. E você deveria ficar, aliás, né? E antes do celular, às vezes as pessoas levavam um jornal para a mesa. Sempre os maus hábitos sempre existiram. Sim. Às vezes levavam o jornal para a mesa, o livro que estava lendo para a mesa. Tudo isso são hábitos ruins. E além de serem hábitos mal educados, né? Porque é uma falta de educação, você está ali num restaurante com alguém e vendo um celular, você está dizendo para aquela pessoa: olha, você não é interessante. Tem outra coisa melhor aqui. Tem coisa melhor aqui, né? E também prejudica, porque a pessoa nem sabe o quanto ela comeu. É verdade. Eu acho que é bom a gente comentar sobre isso, porque acontece muito nas famílias. Não é? Porque às vezes a mãe faz uma refeição, ou a pessoa que fez, coloca na mesa e a família senta e ninguém nem vê o que está comendo, né? É verdade. Nem conversa, não sabe o que estão não sente o gosto, não percebe o esforço que aquela pessoa que fez teve para preparar aquilo, né? E hoje a gente já tem, né, voltando lá para a OMS, né, dentro dos critérios, a gente diminuir o tempo de tela.
Esse tempo de tela não, antes hoje é celular, né? Mas antes era televisão. Era televisão, era. Então, assim, em casa a gente faz uma refeição juntos, que é a do almoço, então assim, ninguém, não existe Sem tela. sem tela. Sem tela. Sem tela, é pra gente ali conversar, contar como que foi assim a escola, como que vai acontecer durante o dia, o que foi importante, o que não foi. Vamos comendo, né? Não é muito opcional não comer a salada, né? E ali a gente vai conversando, porque tem regras e limites que hoje a gente não se usa mais, e é importante a gente colocar, porque esses limites, eles nos protegem, né, Paulo? E assim, um dos limites que nos protege é ensinar as crianças a comerem. É verdade. E a nossa conversa hoje, só recordando, engordei, e agora? E nós vimos nas estatísticas que 52% dos brasileiros entrevistados confessaram que engordaram, né, que fosse 2, 3 quilos na época da pandemia, porque ficaram dentro de casa, passaram a trabalhar também em casa, e estando em casa, toda hora a pessoa come alguma coisa e a vida ficou mais ociosa, não é? Então agora as pessoas estão realmente acima do peso, essas pessoas que nós estamos falando, pelo menos elas estão se considerando acima do peso, não necessariamente obesas. Sim. Mas acima do peso. Sim. E quando a gente chega para uma pessoa acima do peso, se a gente observar que ela ficou um pouquinho mais gordinha, e se a gente cair na besteira de falar assim, ué, parece que você engordou um pouquinho, meu Deus, essa pessoa nunca gosta, porque nós falamos dos gordos felizes, mas isso é uma porcentagem pequena, é quase que exceção, né? Uhum. De um modo geral, as pessoas não gostam, não é? Não gostam, não. E assim, se sentem ofendidas mesmo. Se sentem ofendidas. Então é sinal de que precisa mudar o hábito. Precisa mudar o hábito. E às vezes não leva isso, pega isso, nossa, não, porque às vezes nós temos uma imagem distorcida, às vezes há uma disfunção mesmo dessa imagem, que a gente tem alguns problemas, né, como anorexia, né, bulimia, vigorexia, então são alguns problemas que existem, né, por distorção de imagem. E aí, o que acontece? Nós precisamos, às vezes, ficar atento. Nossa, às vezes eu não percebi que engordei, mas você percebe quando você vai usar aquela calça de jeans, né? É horrível. Que não serve, não é verdade? E aí, ao invés de você comer mais ou ficar mais ocioso, mais parado, né? Sentar ali na frente do sofá ou pegar o seu celular e assistir sua Netflix, você teria que ter um posicionamento. Você deveria fazer o quê? Se mover, né? Comer correto, tirar excesso. Nós não estamos aqui fazendo prescrição de exercício, nem prescrições de dieta, né? Nós estamos falando de coisas muito simples, como tirar um pouco do açúcar, tirar uma quantidade significativa do carboidrato. Por exemplo, nós brasileiros, né, nós gostamos de muito carboidrato, né? Nós não consumimos só um carboidrato, né? É verdade. A gente consome o macarrão, arroz, batata, né, a mandioca. Não, faz a opção de um carboidrato só, né? Isso já vai ajudando, né, Polly? Sim. O carboidrato, ele não é o vilão, mas é importante equilibrar e fazer as substituições corretas. Porque não adianta eu colocar, às vezes, pouco carboidrato, mas também colocar carboidratos ruins. Entendi. Então, como importante... você falou da bolacha água sal, né? Isso. Então, vai comer um macarrão, substitui pelo integral. Sim. Ali tem fibra, tem alguns nutrientes. O arroz, né, branco pelo integral. Sim. Ai, mas é ruim. Não, a gente acostuma. Sim, o paladar exatamente. Nosso corpo, ele se acostuma, se adapta a tudo, absolutamente. É verdade. Eu vejo isso todos os dias. Estamos vivendo isso na pandemia, né? Sim. Hoje tem gente que adorou ficar em casa, que não gostou no começo. E agora não quer sair. Essa é verdade. Então é preciso fazer as substituições saudáveis, né? Um pão
pela panquequinha ali mais saudável com aveia, que tem a proteína do ovo, que geralmente é uma proteína mais acessível, mais barata, apesar de que nada está muito barato hoje, né? Mas existem ainda essas opções mais acessíveis. Então, é preciso um posicionamento inteligente, sabe? Se posicionar e identificar. Eu vi essa semana uma paciente mesmo, ela chegou e eu sempre pergunto, você acha que você ganhou quanto de peso? Eu acho que eu ganhei 2 a 3 quilos. Depois que ela subiu na balança, ela ficou em choque. Ela, Polly, engordei 8 quilos. Isso. Eu achei que tinha sido 2, 3. Eu ganhei 8 quilos. Aí ela ficou assim chocada, falou, eu preciso mudar. Então esse primeiro passo de identificar realmente o que aconteceu, o que ganhou, que está gastando menos, está consumindo mais, é o principal. E depois partir para as mudanças. Você disse consumindo mais, mas vamos falar agora de consumir também em compras exageradas no supermercado. Porque o brasileiro hoje, ele tem uma situação financeira melhor. Hoje, a maioria dos adultos foram de situação financeira bem pior. Regrada, né? Bem limitada, assim, né? quando criança, às vezes era tudo muito regrado, tinha poucas opções. E agora ele tem mais dinheiro, ele quer compensar isso, e aí ele vai no supermercado, ele compra tanta coisa desnecessárias e até coisa de comida mesmo, aquele exagero de fruta que ele não vai conseguir comer numa semana, aquele exagero de biscoitos, de tudo. Então, eu acho que isso também era importante, educar até a forma que faz compra. Sim, a minha irmã falava assim, quando as crianças eram pequenas, porque hoje não tem mais criança. Eu falo criança, mas sempre vai ser criança, né? Sempre vai ser criança. Mas isso aí também vai mudando, viu? Quando as crianças eram pequenas, minha irmã falava assim, nossa, nem parece cara de criança, que tem criança. Porque não tinha aqueles exageros. Esses exageros de biscoitos, bolachas. Não quer comer comida, mas tá com fome chorando, aí você vai lá e dá o quê? Um biscoitinho, você vai lá, vai dar uma balinha, doce, uma bolacha recheada. Não, né? Se ela não quis aquele, espera um pouquinho, que quando você quiser, você vai comer de novo, né? Porque aí você vai trazendo esses limites e ensinando. Não substitui. Deixa. E a questão, né, o que nós podemos fazer? E agora, né? Que é o tema engordei, e agora? Com atividade física, e agora? E agora levanta do sofá, e agora levanta da cama, e agora ao invés de ir de elevador, vá de escada, vai na panificadora a pé, né? Procure, né, um profissional. Se você não tem condições, tem academias hoje mais acessíveis. Se o seu tempo está limitado hoje, eu quero te dizer, se você não achar hoje tempo para cuidar da sua saúde, amanhã você vai ser obrigado a parar para cuidar da sua doença. Isso é uma realidade. Então, encaixa na sua rotina um tempo para cuidar da sua saúde, que é um tripé, né, Polly, que a gente conversa bastante, que é alimentação, atividade física e descanso, sono, que é algo que a gente ainda não falou. Mas esse tempo de tela, as pessoas estão levando para a cama, né? Como assim? Leva o celular. Leva o celular, é verdade. E fica lá. E o organismo ele precisa de descanso para sintetizar uma série de hormônios, inclusive para perder peso. Nós precisamos dormir para perder peso. Então, se você não tem uma boa qualidade no seu sono, né, você não consegue emagrecer. E para isso, o organismo ele precisa de pelo menos 2 horas sem essa luz para começar a liberar o hormônio do sono. Olha, que bom saber disso, sim, né? Que é a melatonina, isso não né? é uma coisa muito falada. Não. Pelo contrário, agora tem até aplicativo do sono no celular e tudo, né? Então a pessoa não fica sem a tela a noite inteira. As pessoas que usam esse aplicativo põem debaixo do travesseiro do celular.
E aí? Nós vamos escolher algumas coisas que a gente ainda não sabe, não sabemos, verdade, né? Mas o dormir é importante. E tanto quanto comer pouco, né? O suficiente e exercitar. E tem algo também que eu acho interessante nós falarmos, que é o contrário. Tem pessoas que não comem. Tem pessoas que não comem. Ou quando elas vão comer, às vezes elas comem uma só refeição e elas comem muito. Tem que ter equilíbrio, né, gente? Tem que ter equilíbrio. Sobre dormir, Polly, você poderia orientar também o que comer à noite? Porque às vezes as pessoas, nós que somos cristãos e vamos à igreja domingo, quando nós voltamos, nós temos a maioria das famílias tem a cultura da pizza ou do sanduíche no domingo à noite. E as crianças já crescem, olha, eu falo isso porque na minha casa foi sempre assim. Os meus filhos cresceram assim, porque nós não tínhamos essa orientação e nem... Não nos preocupávamos com isso. Eu acho que a maioria das pessoas nos preocupam. E é muito bom a gente aprender algo melhor. Então, é a cultura da pizza, domingo depois da igreja. E até hoje, as pessoas que crescem assim, que se casam e continuam tendo esse costume. Por quê? Porque tem a memória, né? Isso, a memória afetiva. E aí, o que a gente pode modificar nisso aí? Eu Todo mundo chega com fome da igreja, né? E não quer fazer comida, né? Domingo. Essa é a questão. Domingo, a mulher quer descansar, geralmente. Primeiro, eu acho que não pode deixar de ter, de vez em quando, sim, né? A pizza, o sanduíche. Eu acho que não é algo que é proibido. Sim. Né? Nada de radicalismo. Nada de radicalismo. Eu acho que precisa sim. Mas eu acho que essa questão de linkar uma coisa com a outra, né? Essa memória afetiva. Eu vou dar só um exemplozinho antes de responder a pergunta da senhora exatamente. O meu filho tem 2 anos e 10 meses. Ele experimentou açúcar só depois dos 2 anos e come muito raramente um pedacinho de algum doce, alguma coisa. E aí, esses dias, eu tive um casamento de uma prima que as crianças tinham que entrar comendo chocolate. Porque ela ama chocolate, ela falou, as crianças do meu casamento vão entrar comendo chocolate. Gente. O meu filho, vocês não estão entendendo, ele comeu tanto chocolate. E ele, lógico, né, ficou correndo, porque a energia a 1000. Só que essa não foi o problema em si. Mas todos os dias ele me pergunta se nós vamos para o casamento. Olha, gente. Olha que interessante, que memória. Mamãe, hoje a gente vai para o casamento da fulana? Esse casamento filha, ela já... Tem 15 dias o casamento, sabe, retrasado. E eu fico assim, não, ela já casou, filho. Mas ele ficou, essa memória, né, foi tão forte, ele gostou muito. Então, se a gente ficar alimentando só essas memórias, que ir pra igreja é maravilhoso, mas depois da igreja sempre tem algo que é, né, engordativo, mas que é gostoso, isso vai criar essa memória. Eu acho que tem que ter o equilíbrio. Ter sim, né, a pizza ou sanduíche de vez em quando, mas a cultura não ser essa. Vamos comer algo saudável hoje, vamos tomar um suco, uma vitamina em algum lugar, tomar um açaí, que é um calórico, mas tem nutriente, aí vem uma granola junto, uma banana, porque eu nem vou falar para fazer a comida em casa, porque isso vai dar briga. Vão brigar comigo, né? Sobrou para mim esse negócio. Ou preparar antes, né? Se eu tenho um tempo, deixo algo pré-preparado ali, uma macarronada. Então vamos fazer com uma carne moída, já deixa essa carne moída pronta, já na hora do almoço, chega à noite só, né? Termina com um macarrão integral de preferência. Então acho que tem que ter o equilíbrio, não a cultura da pizza, né? Não ser engessada. Mas a gente hoje também tem tantas opções nos próprios restaurantes, pizzarias, até nas sanduicherias, eles hoje oferecem, eles perguntam se você quer com ou sem o pão.
Tem várias opções Verdade, hoje. verdade. Então, assim, você pode continuar saindo depois do culto, né? Indo comer e fazer essas trocas por opções mais saudáveis. Sim. Né? Tem opções hoje de saladas, né? Tem opções hoje de pizzas integrais. Sim. Tem várias E outra coisa, opções. também não precisa colocar tudo naquele sanduíche, né? Aí coloca a salsicha, o bacon, presunto, Ovo, tudo, né? Gente, eu indico isso até no consultório, porque a pessoa fala, eu gosto demais, e é um programa da família e tal. Eu falo, ó, então o seu sanduíche vai ser isso, isso e isso. Não precisa pôr o bacon, tudo que lhe é oferecido. Pode reduzir. Nós já estamos chegando no final da nossa conversa. Agora, se vocês quiserem deixar aí algum conselho especial, pode aproveitar esse momento. Eu acho que foi um programa inteiro de conselhos bons, mas às vezes vocês querem fechar com alguma sugestão e também deixando os endereços de vocês podem deixar de onde você trabalha, né, com as suas atividades, você também. Sim. Primeiro eu quero te incentivar a você mover. Mova. Comece com 10 minutos e você vai ver que esse hábito ele vai aumentar, o seu corpo vai pedir, né? Você começando com pouco e você vai sentir algo tão bom, porque é satisfatório, dá pra gente, né, a sensação de prazer, a serotonina, a adrenalina ali. O exercício ele promove isso, então vai te ajudar. Então assim, começa movendo. Tá? E aí, procura um profissional. Estou à sua disposição, né? Eu sou personal trainer, nós podemos deixar contatos de telefone, sim. Né? Posso deixar meu telefone com vocês, né? Nós vamos deixar escrito aí na tela. E o contato também das mídias, né? Que a gente vai colocar aí também. Isso é ótimo, né? O Instagram. Isso, o Instagram. E eu também tenho um local onde que eu atendo também, né? Eu tenho um box training, onde que a gente tem faço treinamento, né? Tanto do treinamento funcional, quanto de pilates, ou preparação física, né? Seja ele para atleta ou seja ele para uma pessoa comum. Estou à disposição e vai ser muito bom trabalharmos juntos para te ajudar, não só você, mas a sua família também aí, a encontrar esse equilíbrio para a sua saúde. Minha dica, né, meu conselho de hoje é que você não tenha síndrome, que você nasceu assim, vou viver assim, vou morrer assim. Que você saia desse conformismo, porque infelizmente uma hora a conta chega. E hoje nós não podemos pensar em viver até 100 anos, mas como viver até 100 anos? Você vai ter autonomia, ser independente ou viver dependente de alguém. Então escolha essa dependência saudável, sendo saudável. E começa, gente, de dentro para fora. Não tem jeito, precisa sim melhorar a sua alimentação. Você não precisa gastar rios de dinheiro, sabe, comprando coisas caríssimas. Você pode fazer pequenas trocas e aumentar muito a sua qualidade de vida, da sua saúde e além de ajudar você a perder peso, tá? E ganhar massa muscular. Também estou à disposição para te ajudar. Muita gente acha que é só pegar a dieta da blogueira, da internet que resolve. E, infelizmente, né, quando você começa, às vezes até começa a dar um resultadozinho, mas depois você percebe que aquilo não é para você. Então, estou à disposição, precisa ser individualizado, de acordo com a sua rotina, sua idade, sua altura, tá? Então, vai ficar aí, né, os contatos escritos. E eu estou aqui para te ajudar, porque o peso e a alimentação, ela é totalmente influenciadora das suas outras áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, tá? Deus te abençoe e amei estar aqui. Que bom! E aqui em 2 Coríntios 5:23, diz que o vosso espírito, alma e corpo se encontrem irrepreensíveis na vida do Senhor. Então, quando nós cuidamos do nosso corpo,
nós estamos cuidando da casa onde habita o Espírito Santo. E foi um prazer conversar com vocês, viu? Foi muito bom mesmo. Vamos ter outras oportunidades, porque quando a gente começa a conversar, vai surgindo outros temas dentro da profissão de vocês que nós podemos abordar. E vamos deixar em aberto aqui, logo a gente vai ter mais oportunidade. Um abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.